Olá, eu sou Eduardo Fagundes e eu me dedico a estudar as tecnologias e práticas de TI para melhorar a eficiência das organizações. Esse webinar é sobre COBIT. O COBIT é um framework de gestão de processos internos de TI que define as práticas de gestão das organizações de TI. E o objetivo desse webinar é apresentar os conceitos fundamentais do COBIT, tá? E como ele pode ajudar os gestores de TI. Bom, a seguir nós temos aí a agenda desse webinar, que eu vou falar para vocês rapidamente. Primeiro nós falaremos sobre o princípio de gestão empresarial, a governança corporativa e TI, administrando a TI como um negócio, questões gerenciais sobre planejamento, implantação, operação e controle, definição e objetivos do COBIT, a estrutura do COBIT. Depois nós falaremos sobre as 4 dimensões do COBIT, que é o planejamento e organização, aquisição e implementação, entrega e suporte, monitoração e avaliação. Depois falaremos rapidamente sobre a versão 4.1 do COBIT, os níveis de maturidade das organizações e o processo de implantação. Ok? Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de falar com vocês sobre um processo básico de gestão empresarial. Qualquer empresa, para funcionar de uma forma organizada, precisa ter um fluxo de processos definido, né, e entendido por todos os funcionários. Quer dizer, para iniciar ou desenvolver um novo plano de negócio de uma empresa, você deve definir uma estratégia. Tá? Essa estratégia, ela basicamente tem 3 elementos para que você possa definir. Quer dizer, você tem que ter a ideia, você tem que saber qual é o mercado que você atuará e você deve construir prováveis cenários futuros, né, para você entender como que vai ser a performance dessa sua empresa. Essa estratégia de negócios origina iniciativas que, por sua vez, gerarão projetos operacionais que devem ser implantados, operados, controlados e melhorados. Quer dizer, o fluxo que vocês estão vendo aí no slide, ele é realimentado a cada nova estratégia ou mesmo para correção de rumo de alguns processos. Agora, os processos de uma empresa eles devem ser planejados para a obtenção da maior eficiência possível e devem ser constantemente revistos. Principalmente aquelas empresas que possuem ações nas bolsas de valores, ou seja, aquelas empresas que têm acionistas, né? A governança corporativa ela é importante para garantir a transparência de dados para os investidores. Para tanto, foi desenvolvido um modelo de gestão corporativa que contempla 6 dimensões: ativos humanos, ativos financeiros, ativos físicos, propriedade intelectual, relacionamento com clientes e fornecedores e a governança de TI. Então vocês vejam que a governança de TI é uma peça importante na gestão corporativa e todo e qualquer administrador deve considerar a TI como um elemento de importância estratégica na gestão empresarial. Entre outros objetivos da governança de TI, nós podemos destacar 3, né, que é o alinhamento com o negócio, a eficiência organizacional e os controles robustos que são necessários. Desta forma, o principal desafio dos gestores de TI é implantar projetos que estejam em linha com os objetivos empresariais, ter processos que assegurem a disponibilidade dos serviços de TI e ter controles robustos para detectar e corrigir anomalias. Esse próximo slide, ele mostra como que a administração de TI está integrada com o negócio. Quer dizer, no final do dia, os gestores devem administrar uma organização de TI como se fosse um negócio. Ou seja, devem ter uma estratégia baseada nos objetivos dos clientes, definir
e implantar projetos alinhados com essa estratégia. Desenvolver e operar processos eficientes e alinhados com as necessidades do negócio e controlá-los para avaliar os resultados. A partir da análise dos resultados, buscar formas de inovar, ou seja, fazer mais com menos, agregando valor ao negócio e aos acionistas. Note-se pela figura que o ciclo de TI é o mesmo da governança corporativa de uma empresa. Ok? Nós tentaremos analisar as questões gerenciais sob o ponto de vista de planejamento. Para entendermos como está o desempenho de uma organização de TI dentro de uma empresa, temos que ter uma resposta para cada uma dessas perguntas que estão aparecendo aí nesse slide. Não basta apenas responder as perguntas, você precisa tê-las documentadas e ter evidências que elas estão sendo cumpridas. Talvez esteja aí um dos maiores pontos de atrito entre auditores e o pessoal de TI. Quer dizer, os gestores tentam convencer os auditores que os processos existem e que são óbvios. Porém, o importante é a documentação e a evidência. Ponto. Você tem que ter documentação e ter as evidências numa auditoria. Para as questões sobre planejamento, as perguntas são as seguintes. Quer dizer, a área de TI e as áreas de negócio têm estratégias alinhadas? A empresa atinge um nível ótimo de uso dos recursos de TI? Todos os empregados da empresa conhecem e entendem os objetivos de TI? Os riscos de TI são entendidos e gerenciados? A qualidade dos serviços de TI são apropriados para as necessidades das empresas? Outras questões são referentes à fase de implantação. Então, as perguntas são as seguintes. Quer dizer, os novos projetos de TI oferecem soluções que atendem às necessidades do negócio? Os novos projetos de TI são entregues dentro dos prazos e orçamentos? Os novos sistemas funcionam corretamente quando são implantados? As mudanças realizadas no ambiente de TI não causam impacto negativo nos negócios correntes? Quando se fala na parte de operação, existem outros desafios, outros objetivos. As questões são as seguintes. Os serviços de TI são entregues alinhados com as prioridades do negócio? Os custos de TI são otimizados? As pessoas estão aptas a usar recursos de TI de forma produtiva e segura? Os atributos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados são implementados de forma segura? Uma outra dimensão, outras questões importantes dentro de um processo de gestão de TI são relativas aos controles. Então aí nós temos 3 perguntas que nós devemos responder. A primeira pergunta é: as medições de desempenho de TI detectam problemas antes que seja tarde demais? O gerenciamento de TI assegura que os controles internos sejam efetivos e eficazes? É possível associar o desempenho de TI às metas de negócio definidas anteriormente? Pois é, existe um consenso, né, dos objetivos de TI dentro de uma organização e da forma como elas devem ser geridas. Mas como avaliar se uma organização de TI está sendo bem administrada? Como muitas das questões que vimos podem ser subjetivas, dependendo do critério de avaliação e do perfil dos auditores, o resultado poderia variar de auditoria para auditoria e de empresa para empresa.